um circo parou numa determinada cidade para ficar lá umas 2 semanas, mas os ursos eram o espetáculo que mais chamava a atenção da comunidade. Só que tinham 2. Os 2 ursos eram completamente diferentes um do outro. Um dos ursos, ele era aquele urso de circo tradicional. Ele anda na bicicleta, ele equilibra na bola, fica de pé. O outro urso que veio junto com esse nunca se deixou domesticar, nunca aprendeu um único truque. Então o que acontecia com ele? Ele ficava na cela dele, selvagem, revoltado e rebelde. Vivia dormindo. O tratador nunca conseguiu dele a amizade, a aproximação, nunca ele se domesticou, nunca ele se amansou. Vocês têm uma ideia, uma comparação desses 2 ursos com 2 tipos de alunos que nós temos? O aluno que aprende, que participa, que obedece, e o aluno que fica isolado, revoltado, apático e tudo mais. Um belo dia, o circo faliu. E o dono do circo falou assim para o tratador: leva lá na floresta, lá longe, solta os 2. Nós não temos condição de alimentar, mas de fome aqueles não vão morrer. Assim foi feito. O tratador pegou os 2 ursos, pôs a jaula no caminhão e levou. Conforme eles foram chegando, foi no trajeto, o urso bonzinho, ele sabia que quando ia de uma cidade para outra, era só transporte, ele já estava ali há tantos anos. O que ele fez? Ele dormiu, como sempre dormia, dormiu ali do lado da bolinha dele. O urso rebelde, considerado burro porque não aprende nada, e não quer aprender, e não obedece, não participa, não tem interesse. Conforme ele foi chegando perto da floresta, o urso rebelde começou a sentir o cheiro da floresta. Aí ele deu aquela despertada. Ficou de pé, deu aquela sacudida de urso, saiu aquela poeirada toda. Ele foi ficando cada vez mais agitado. Quando o caminhão parou, o tratador saiu e foi lá abrir a porta. Conforme ele abriu a porta, que o urso rebelde, o burro, percebeu, nunca tinha visto aquilo nos últimos anos, uma porta aberta, uma janela, aquela floresta, sumiu, nem olhou para trás. O outro urso ficou deitado ali, do lado da bola. E o tratador, com pena, ainda teve que tocar ele, atiçar ele com um pau lá, pôs ele para fora da jaula. Jogou a bola para fora, fechou. Esse urso olhou, não sabia o que fazer, não reconheceu o picadeiro, não reconheceu mais a jaula. O tratador tinha ido embora, ele olhou aquela bola que o tratador tinha deixado lá, a única coisa que ele sabia fazer era subir em cima da bola, equilibrar e ficou ali na floresta. Certamente ele morreu de fome. Qual dos 2 ursos é o burro? O que nunca se deixou domar, aprender coisas absurdamente inúteis para a vida dele, como subir numa bola, subir escada e passar dentro de um aro de fogo? Coisas que não fazem o menor sentido, e que todo mundo falava que ele era apático, desinteressado, desmotivado, não participava, não obedecia, não era educado, não aprendeu nada. Agora eu joguei uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo, né? Porque a indisciplina, ela pode ser considerada um dos melhores indicadores do que é que nós estamos fazendo como educação. Porque o que acontece? Houve uma mudança radical nas gerações. A nossa geração ainda, nós não tínhamos direito à escolha. Vai fazer, vai comer, vai estudar, tem que memorizar, senão apanha. A diferença é que nós não tínhamos liberdade de falar: para que isso me adianta? Para que isso me serve? E como educador, eu sei que os conteúdos ensinados nas escolas do Brasil inteiro, públicas e particulares, 30%, 40% servem, são úteis para o futuro da criança, do jovem. Quem é aqui que vai deixar de ser presidente da IBM do Brasil se não souber o que é um dígrafo? Ou um encontro consonantal? Ou o logaritmo de 2 na base 3? Ou números complexos? Não é útil, não tem serventia. Então,
eu pergunto para vocês, junto com a história do urso, vocês são educadores e são esclarecidos. Digam para mim, vômito e diarreia são coisa boa ou coisa ruim? É ótimo! Vômito e diarreia são as duas melhores coisas que o teu corpo pode te falar para dizer assim, eu tenho saúde, você comeu uma coisa estragada, vai me fazer mal. Blá! Você bebeu muito álcool. Blá! Quando a minha mulher fala, ai, eles estão com diarreia, vou dar um remedinho, não dá remedinho nenhum, deixa cagar até esvaziar tudo. Põe para fora o que está fazendo mal. Se não passar, você dá o isotônico, né? o soro, não é? Uma frutinha. Aí se não passar, infecção, aí nós vamos começar a tratar. Mas um simples vômito, uma simples diarreia, é sinal de saúde. E o que os dois ursos, e o que os nossos alunos ursos fazem hoje, é que eles têm liberdade para pôr para fora. Ele fala, esse conteúdo não me convém. Para que eu vou usar isso? Não tem serventia na minha vida. Só para te dar uma ideia do quanto a coisa é grave no nosso país, tem duas tabelas mundiais, pode procurar aí na internet o que você acha. Os países que dão maior quantidade de conteúdos, sabe, né? Diversificação de conteúdos. O Brasil está entre os top 5. A outra tabela, índice de aprendizagem efetiva, melhor índice de aprendizagem mundial, o Brasil está entre os top 5 de baixo. O que quer dizer isso? Junta as duas coisas. Se eu ensino um monte de coisa que eu tenho que cumprir naquela série, eu não posso me aprofundar com eles, eu não tenho tempo. Eu tenho 2 semanas para isso, 2 semanas para aquilo, vai sempre superficial, raiz superficial. A árvore não aprofunda. Quando você tira 30%, 40% do teu conteúdo e dá efetivamente o que é necessário para eles, eles começam a aprofundar e ter conhecimento de verdade. É muito diferente você ter instrução de conhecimento, você sabe. Instrução, informação é uma coisa, conhecimento é outra. Conhecimento é quando você tem a informação e sabe o que fazer com ela. Isso significa ser útil na tua vida. E quando você dá um conhecimento, uma informação para um aluno, e ele vai aplicar isso na vida dele, no futuro dele, isso é conhecimento, isso faz sentido. O que está acontecendo? Eles estão sendo o urso. E eu posso apostar com vocês, e vocês vão me dar razão. Muitos desses alunos burros, que se recusam a aprender certos conteúdos, eles serão os grandes empresários, os grandes comerciantes, os grandes inventores. Você só não está dando vazão para o caminho que ele tem que seguir. Tem que tomar cuidado, tem que ter percepção. Não vai deixar de ensinar, claro que tem que ensinar. Mas você pode sim dar aquela mexidinha, isso aqui eu tinha 3 semanas para dar, eu vou dar uma passadinha de leve, mas em compensação, 2 semanas que eu ganhar, eu vou aprofundar muito aquele conteúdo que é importante. Vou fazer experiência, vou fazer projeto. E aí eu vi muito aluno meu, literalmente dormir em sala de aula, dar as costas, conversar, pegar o celular. E aí chega uma hora que você fala, não é possível, não está tão ruim assim a aula. E fui até eles, me troquei de lugar. Professor, não faz o menor sentido para mim isso tudo. Eu não vou aprender, eu vou colar, eu vou dar um jeito. Eu comecei a ver que aquilo para ele não é realmente importante. Então o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com projetos em sala de aula. Nós vamos construir um carro movido a energia solar. Pô, mas como, professor? Se vira. Eu estou aqui para ajudar. Parecia impossível, aluno do médio. Eles correram tanto atrás das informações, tanto que no fim do ano eles tinham um carro movido a energia solar. E não foi comprado, não, foi montado. Nós temos que fazer isso? Professor de química, está acontecendo isso. Que reação que é essa? Sabe? Mexemos com cosméticos. As meninas geralmente gostam mais. Não está dando aquele creme que a gente precisa, aquela cor perolizada. Qual é a reação química que faz acontecer tal coisa, aquele sal, aquela base? Aí foram em busca do conhecimento. Porque se você começa, ácido mais base dá sal e água. Quantos por cento vocês lembram do conteúdo das outras matérias que vocês não dão aula? Do que vocês aprenderam? Outro dia fizeram uma pesquisa, os reitores das universidades, reitor, se fosse prestar vestibular hoje não passava um. Então para que tem vestibular? Para que a gente passa a vida inteira ensinando conteúdo de vestibular? E não conteúdo útil? Vamos cozinhar? O que você aprende disso?
né? Vamos desenvolver uma casa ecologicamente correta. Dá para inserir todos os conteúdos. A escrita, o inglês, o espanhol, o português, a pesquisa, o desenvolvimento, trabalho em equipe, cooperação, empreendedorismo, que é isso que está acontecendo nos dias de hoje.